Fala aí, investidor, beleza? Mais um dia de análise de dividendos e hoje vamos falar da Itaúsa, a holding que controla o Itaú, um dos 3 bancões do Brasil. Nesse vídeo a gente vai fazer uma análise completa dos dividendos e ver se ela está num bom momento de compra ou de venda. Então fica aí, vamos para a análise sem enrolação. Iniciando aqui a análise da Itaúsa, de ticker ITSA4. A gente consegue ver que o seu preço está em R$ 9,37 e o seu dividend yield está em 5,93%. Lembrando que dividend yield é quantos por cento do preço da ação são distribuídos em dividendos e juros sobre o capital próprio a nós acionistas. Lembrando que a distribuição média das ações do Ibovespa é de 4,5% hoje. Então ela está basicamente 1,5% acima do que as outras ações. Mas o nosso objetivo aqui é ver se essa distribuição vai continuar nos próximos meses. Aqui mais uma vez o dividend yield em 5,93 e vamos dar uma olhada agora no seu gráfico de histórico. Bom, aqui a gente já consegue ver que desde 2019 até 2021 o dividend yield da ação vem caindo bastante, passando de 8,45% para 4,41%. Nesse momento o dividend yield está um pouco acima do que o do ano de 2021, mas temos que lembrar que isso é dos últimos 12 meses, então parte dessa distribuição pode estar vindo do ano passado. Outra coisa que a gente consegue ver é que ela está hoje acima da sua média histórica, que é de 5,12%. Então, normalmente as pessoas ficam avaliando a Itaúsa como uma excelente distribuidora de dividendos, mas ela é uma distribuidora de dividendos normal. Ela nunca teve distribuições como a Taesa, por exemplo, de 10, 12%. A sua maior distribuição foi em 2019 de 8,45%, mas a sua variação fica entre 2,5% e aproximadamente 6%. Então é com isso que a gente pode contar. A gente pode ter uma média de 4,5%, 5% por ano. Outro indicador importante é a distribuição de dividendos consolidada da empresa, que é quanto a empresa distribuiu no ano por completo. Nesse gráfico, um ponto muito importante é que ela não deixou de distribuir ano nenhum, sendo sempre uma distribuição garantida. O que a gente consegue ver nesse gráfico é que há uma oscilação na distribuição de dividendos da Itaúsa, tendo uma grande distribuição em 2019, mas uma queda posterior, sendo que ela distribuiu há aproximadamente 10 anos atrás 41 centavos por ação, em 2019 teve o pico de R$ 1,19 por ação e em 2021 ela distribuiu 39 centavos por ação. Aqui a gente consegue ver que ela vai distribuir no total desse ano 37 centavos por ação, já que ela já tem uma pequena distribuição programada para o ano que vem. Então tem grande chance da ação não distribuir mais esse ano. E se nós pensarmos, essa distribuição de 37 centavos por ação representa hoje aproximadamente 4%, que é um dividend yield baixo. Outra informação que nós buscamos é a periodicidade na distribuição de dividendos. Pegando como referência o ano de 2021, a gente consegue perceber que grande parte das suas distribuições de dividendo são de aproximadamente 2 centavos, sendo uma distribuição aqui de 2 centavos em janeiro, uma distribuição de 2 centavos em março, uma distribuição de 2 centavos em abril, e assim sucessivamente, sendo que ela faz em alguns meses pontuais uma distribuição maior, que nesse caso aqui foi em março de 2021, sendo que ela distribuiu aproximadamente 10 centavos. Então a gente consegue perceber que ela tem uma distribuição constante, mas sempre em valores muito pequenos, e que aproximadamente trimestralmente ela faz uma grande distribuição. Claro, nesse momento ela não tem feito gigantes distribuições, mas ela é normalmente maior do que essas distribuições mensais. Agora a gente vai avaliar o indicador mais importante na distribuição de dividendos, que é o Dividend Payout, que é quantos por cento dos lucros são distribuídos para nós acionistas em dividendos e juros sobre o capital próprio. Claro que assim como qualquer outra ação, a gente não quer que ela distribua mais do que lucra e também não quer que ela distribua quando tiver prejuízo. Então o ideal é que ela não tenha um payout de mais de 100% e que o seu payout não seja negativo. Mas para nós investidores que buscamos uma renda passiva constante e em crescimento, o ideal é que esse indicador não seja maior do que 75%. Com isso ela teria ainda uma boa distribuição e ainda teria 25% dos seus lucros para desenvolvimento interno. Com isso, nos próximos anos ela conseguiria aumentar os seus lucros e assim, posteriormente, aumentar a sua distribuição de dividendos. Com isso, nós teríamos, com a mesma quantidade de ações, uma arrecadação maior mês a mês. Avaliando aqui o gráfico do payout, a gente consegue ver que a sua média histórica é de 48%, que é uma boa média de payout, sendo que 52% dos seus lucros continuam na empresa. Mas a gente consegue ver aqui um crescimento na sua distribuição de 2015 até 2018 e depois uma queda
na sua distribuição. Claro que no ano de 2020 houve aquela imposição do governo que a empresa deveria diminuir a sua distribuição de dividendos. Com isso, ela poderia ter um provisionamento para problemas futuros advindos da pandemia. Mas agora a gente já consegue ver que em 2021 ela já tem distribuído 33% e até o momento ela distribuiu 31% em 2022. A tendência é que ela volte a distribuir os patamares de 40%, mas isso virá ao longo dos próximos anos. Nesse momento a gente pode dizer que ela é uma empresa que distribui poucos dividendos, mas tende a ter um crescimento. Isso porque a ideia dela é deixar de ser somente Itaú e virar realmente uma grande holding. Até o momento você viu sobre os dividendos da Itaúsa e agora falaremos um pouco sobre o seu valuation. Mas antes, se essa análise está te ajudando de alguma maneira, deixa o seu like e inscreva-se no canal. O que para você demora só um segundo, pra gente vale muito. Também não deixe de acionar o sininho para que você receba uma notificação toda vez que lançarmos um vídeo. E agora eu vou deixar dois presentes aqui na descrição do vídeo para vocês. Um e-book gratuito de como analisar a sua ação, do início ao fim. E também vou deixar aqui embaixo o link de um mini curso gratuito de aproximadamente 3 horas. Então é só ir lá no link, fazer o download do e-book e participar das aulas da Suno. Agora voltando para o valuation, a gente consegue ver aqui no gráfico de preço que ela teve uma grande valorização até mais ou menos o final de 2019 e depois ela apresentou uma grande queda até o momento atual. Sendo que ela, há 5 anos atrás, estava custando aproximadamente R$ 7,00 e hoje ela está em R$ 9,37, tendo então uma valorização em 5 anos de aproximadamente 33%, que não é alguma valorização muito boa. Agora analisaremos os indicadores de valuation da empresa, começando com o P sobre L, que é uma relação entre o preço da ação e o lucro produzido pela empresa. Ela indica pra gente em mais ou menos quantos anos a empresa vai retornar em lucros o que nós investimos nela hoje. O ideal desse indicador é que ele seja menor do que 15, para que em linhas gerais a gente considere-o barato com relação aos seus lucros. Nesse momento o indicador está em 6,23, o que consideraríamos normalmente uma ação barata, mas vamos dar uma olhada individual no seu gráfico de histórico. Aqui no gráfico a gente consegue ver que o indicador vinha crescente de 2015 até 2020 e que houve uma grande queda até o ano de 2021. Então com isso sim a gente pode considerar que está uma ação barata com relação aos seus lucros, sendo que ela está hoje em 6,23 e a sua média histórica é de 8,88. Com isso a gente consegue dizer que em 2020 a ação retornava em lucros o que nós investíamos nela em aproximadamente 14 anos e hoje a gente já pode dizer que ela retorna em aproximadamente 6 anos, o que é muito melhor do que no ano de 2020. Mas é claro que a gente pode dizer que algumas coisas vão parar de acontecer. Por exemplo, a venda das ações da XP pela Itaúsa. Esses lucros vão parar de entrar, então a tendência é que esse indicador seja um pouco maior nos próximos anos. Já que estamos falando de lucro, vamos dar uma avaliada aqui no gráfico do lucro líquido da empresa. A gente consegue ver uma situação bastante interessante, que é desde 2018 um crescimento constante desse lucro líquido. Claro que houve uma queda nos lucros da empresa no ano de 2020 devido à pandemia. Esse tipo de crescimento na lucratividade é bastante importante para quem busca dividendos. Mas é claro que importante também vai ser a lucratividade do ano de 2022 e a dos próximos anos, porque a tendência é que a Itaúsa faça uma substituição da sua carteira. Ela vai deixar de ter o Itaú como uma gigante participação e começará a incluir outras empresas. Isso pode fazer com que o seu lucro caia. A gente consegue ver que em 2008 a empresa lucrou 1,9 bilhão de reais e em 2021 ela lucrou 12 bilhões de reais, o que é um crescimento explosivo, muito bom, mas tomara que ela consiga se manter assim nos próximos anos. Outro indicador de valuation importante é o P sobre VP, que é uma relação entre o preço atual da ação e o seu valor patrimonial. Lembrando que o P sobre VP igual a 1 diz que o preço da ação hoje está condizente com o valor patrimonial, mas para nós considerarmos uma ação barata em linhas gerais, o ideal é que ela seja menor do que 1,5. Nesse caso, ela vem atendendo a esses padrões. Mas vamos dar uma olhada individual no seu histórico. Assim como o P sobre L, a gente consegue ver um crescimento de 2015 até 2019 e uma queda de 2019 até 2021. A gente consegue ver que hoje o indicador está abaixo da sua média histórica, que é de 1,5. Então a gente pode considerar que nesse momento ela está sim barata com relação ao seu valor patrimonial, sendo que ela está hoje no seu segundo menor estágio desde 2011. Então, se você está gostando dessa análise, deixe seu like, inscreva-se no canal e acione o sininho da notificação. O seu like e a sua inscrição ajudam demais o nosso canal, eles ajudam demais o nosso crescimento.
Então, dê uma ajuda aí pra gente. E se você tá querendo ter as melhores análises de ações, eu vou deixar aqui embaixo o link do melhor custo-benefício das assinaturas da Suno, a Suno Premium. Lá você vai ter 3 carteiras recomendadas, sendo uma de valor, uma de dividendos e uma de fundos imobiliários. Além de diversas análises de ações em relatórios com preço teto, indicando os benefícios e os pontos fracos das ações da sua escolha. Fora isso, você pode tirar todas as suas dúvidas com os assessores e analistas. Tá aqui no link aqui embaixo. Então é isso, pessoal. Essa foi a análise da Itaúsa. Um abraço e até a próxima!